Luna tinha estado vivendo por Rio Rio há 5 anos quando ela ouviu os gritos. Estava um som que cortou através o ruído de da águas água, através o batendo chuva, através todos os instintos que dizia que para ficar dentro onde estava seguro. Uma voz de criança, aguda e aterrorizada, chamando por ajuda. Ela não hesitou. Ela deixou cair as ervas que ela estava a separar e correu. A inundações tinha chegado mais cedo este ano, tornando-se o normalmente tranquilo rio em um monstro. A água estava alta e rápida, levando detritos de rio acima, galhos, troncos, qualquer coisa que tivesse ficado apanhado na corrente. E lá, em meio de tudo aquele caos, estava um pequeno a lutando para manter a cabeça acima à água. O coração de Luna parou. Um filhote, uma criança, a afogar-se. Ela não pensar sobre no seu isolamento, sobre as regras que ela tinha estabelecido para ela mesma 5 anos atrás. Ela não pensar sobre as consequências ou a dor que vier. Ela apenas pensou sobre o cachorrinho filhote, cuja cabeça continuava desaparecendo debaixo da água. Luna correu para Rio margem e mergulhei. O frio atingiu ela como um golpe, conduzindo o ar para fora seus pulmões. A corrente era mais forte do que ela esperado, imediatamente tentando de arrastar ela rio abaixo. Mas Luna tinha vivido por este rio por 5 anos. Ela sabia os seus humores, as suas correntes, os seus perigos. Ela lutou o seu caminho para o filhote, nadando com tudo que ela tinha. Ele estava levado rio abaixo rápido, o seu pequeno corpo a cair em a corrente. Ela podia ver o seu pelo branco, o seu desesperada remadas, e o momento em que ele foi para baixo e não voltou para... Não. Luna mergulhou debaixo à superfície. Abriu apesar de águas turvas. Lá, um flash de branco. Ela agarrou ele, os seus braços fechando-se em torno o pequeno corpo, e chutou com força em direção à superfície. Eles quebraram juntas, Luna ofegante por ar, enquanto o filhote tossia e sufocava em seus braços. Ela olhou à sua volta desesperadamente, tentando se orientar-se. A corrente levado até longe rio abaixo para além sua cabana, mas lá uma árvore estendendo-se para a água. Se ela pudesse alcançá-la. Luna chutou com força, inclinando-se em direção à árvore. Os seus músculos estavam a gritar, os pulmões ardiam, mas ela aguentou o filhote com força contra seu peito e recusou-se de deixar. A atual tentou de varrer passar a árvore, mas Luna la apanhou um galho em o último segundo. Para muito longo momento, ela ficou ali, segurando o galho com uma mão e o cachorro com o outro, também exausto para fazer mais do que respirar. O cachorro estava ainda tossindo, ainda lutando fraco, e Luna sabia que tinha que obter ele para a costa. Ela puxou ao longo o galho, mão sobre mão, até ela conseguiu sentir solo o chão sob seus pés. Então ela estava a gatinhar para cima ao margem, o filhote ainda agarrado contra ela, ambos eles desmoronando na lama. Luna rolou para as costas, o filhote em peito, e apenas respirava. A chuva batia sobre eles, misturando-se com o rio águas que corria de seus corpos. O filhote estava a tremer violentamente, o seu pequeno estremecido atormentado de tremores. Hipotermia. Ele estado na água demasiado tempo. Luna forçou a si mesma a sentar-se, embalando o filhote nos seus braços. Ele estava tão pequeno, talvez 4 anos de idade em termos humanos. O seu pelo branco estava coberto ao seu corpo, tornando-o ele parecer ainda mais pequeno, e os seus olhos pálidos azuis, aterrorizados, olhavam para cima para ela com uma confiança que o seu peito doer. Você a ti, Luna sussurrou, a sua voz. Estás seguro agora. Ela precisava de obter aquele aquecer. Precisava para levá-lo ele seca. A sua cabine estava no montante, mas ela não achava que tinha a força para carregar tão longe. Mas havia um abrigo de caçadores, abrigo mais perto, apenas no beira da floresta. Isso terá que fazer. Luna lutou para os seus pés. O filhote segurou firmemente contra peito. Cada passo era agonia. Os seus pareciam como água. Os pulmões estavam ainda ardendo e ela estava tão fria que mal sentir os dedos. Mas o cachorro estava dependente dela. Por isso ela continuou comovente. O abrigo era pequeno e áspero, mas estava seca. Luna chutou a porta, abriu e tropeçou para dentro.
desabando sobre o chão com o cachorro ainda em seus braços. Ela precisava começar um fogo. Precisava para obter eles os dois aquecer. Mas primeiro, respiração era superficial e rápida. O seu batimento cardíaco estava irregular. Ele estava a entrar entrando choque. Luna sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha jurado 5 anos atrás que ela nunca faria isso novamente, que ela nunca usaria o seu dom diretamente nenhuma importa o que for. A dor também muito, o custo demasiado alto. Ela isolou-se especificamente para evitar situações em que ela tentada, a quebrar aquele voto. Mas isso era uma criança, um cachorro que morrer sem ajuda. Luna tomou uma respiração e colocou as mãos diretamente sobre o pequenas. Ela fechou os olhos e deixou o seu fluir. Isso era como abrir uma barragem. O dor do cachorro o seu terror, o seu trauma, tudo isso derramou-se em Luna em uma torrente que fez ela suspirar. Ela sentiu a água em seus pulmões, a queimação frio em seus membros, o pânico que o consumido enquanto ele lutado em Rio. Ela sentiu tudo, absorveu tudo, tomou tudo para ela tão que ele não tivesse de carregar isso. O respiração estabilizou. O seu batimento cardíaco abrandaram ao normal. A hipotermia desapareceu, substituída por saudável. Ele mudou ela os braços dela braços, não mais a tremer, e feitas um pequeno som de satisfação. Luna segurou ele por mais, certificando-se certeza ele estava verdadeiramente curado. Então a dor atingiu-me. Ela foi como afogar-se tudo novamente. Como estar preso debaixo de água com nenhuma maneira de superfície. Luna não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia fazer nada, a não ser sentir a opressiva agonia de o que ela absorvido. Ela conseguiu ficar deitar o cachorrinho delicadamente sobre o chão antes de ela desmaiar ao lado dele. A última coisa que ela viu antes a escuridão a ela estava o pequeno, tranquilo e saudável. E ela pensou, vale a pena. Então tudo ficou a escurecer. Saurin estava indo para rasgar todos os lobos em sua guarda se eles não encontraram o seu filho em os próximos 5 minutos. Espalhe, ele gritou, a sua voz chegando por a tempestade. Verifique todos os bancos, cada redemoinho, cada bué, ramo que está a sair para fora de água. Encontre-o. 20 guardas de elite espalharam-se. Todos os deles, eles em forma de lobo. Todos eles estavam desesperados para encontrar o seu príncipe. Saurin ficou humano porque precisava ser capaz gritar ordens, necessário para coordenar a busca. Mas todos os instintos dele, ele gritava para mudar e juntar-se à caça. Flynn, o seu filho de 4 anos, que estava brincando por rio com a sua ama, e tinha de alguma forma, acabado na água durante a pior inundação do território já visto em uma década. Alpha. Um de os guardas, um enorme lobo chamado Storm, estava a uivar a rio abaixo. Um cheiro que me leva ao velho abrigo. Saurin transformou-se imediatamente, a sua prateado branco explodindo em ser. Ele era maior do que qualquer de seus guardas, puro branco com gelo azuis olhos que brilhavam na escuro. Ele desligou correr, Storm e os outros caindo para trás dele. Por favor, deixe Flynn ficar vivo. Saurin não podia perder dele. Não podia perder o seu filho da maneira ele perdido o seu companheiro. Flynn estava tudo para ele. A sua razão para viver, a sua alegria, a sua esperança para o futuro. O abrigo do caçador-abrigo transformou-se à vista, pequenos e desgastado, mas felizmente intacto. A porta estava ligeiramente aberta, e Saurin podia cheirar algo. Alguém, não apenas Flynn, alguém mais. Saurin mudou para trás para a forma humana e explodir através da porta. Lá dentro, ele encontrou uma cena que fez o seu coração parar. Flynn, vivo, a respirar saudável, estava enrolado contra uma mulher. Ela estava inconsciente, o seu rosto pálido como a morte, a sua respiração superficial e difícil. Mas Flynn estava bem, completamente bem. Não um arranhão nele e ele, nenhum sinal de hipotermia, nada que indicar que ele estivesse quase afogado 20 minutos antes. E a mulher? Saurin sentiu isso um momento. Os seus olhos pousaram nela,
o companheiro ligação quebrando no lugar com uma força que quase levou ele a de joelhos. Cada célula em seu corpo de repente orientou-se para ela, reconhecendo ela, reivindicando ela como sua minha. Ela era linda em maneira que roubou respiração. Prateado, branco cabelo que caiu para seu peito em ondas. Pele tão pálida que estava quase luminoso, delicado que pareciam esculpidas de gelo, mesmo inconsciente, e claramente sofrimento. Ela estava a mais criatura que ele nunca, e ela salvo o seu filho. Tempestade, disse Saurin, a sua voz áspera. Muda! Eu preciso você examiná-la ela. Storm mudou para trás para a forma humana. Um alta magro com cabelo prateado e olhos cinzentos. Ele estava o melhor curador depois de Sage. Ele ajoelhou-se ao lado da mulher, com as mãos movendo-se cuidadosamente sobre ela. Ela está em algum tipo de choque, Storm relatou após um momento. Os seus sinais vitais estão todos acima do lugar. É como ela estivesse a passar por algo intensamente traumático, mas não há nenhuma causa física que eu possa ver. Flynn agitou-se, o seu pequeno corpo de lobo-corpo desenrolando-se. Ele olhou para cima para Saurin com aqueles pálidos azuis, os olhos da mãe olhos, e criou um pequeno angustiado. Saurin imediatamente mudou-se para o seu filho, pegando-o e segurando-o ele com força. Estás seguro? Ele murmurou, alívio inundando por ele. Estás seguro, Flynn? Eu tudo a ti. Mas Flynn contorceu-se em os braços, olhando para trás para a mulher. Ele fez outro som, mais insistente desta vez. E Saurin percebeu que o seu filho estava tentando de voltar para ela. Ela salvou você. Não foi? Perguntou Saurin, suavemente. Flynn gritou, o seu pequeno cauda abana. Então cuidado dela ela. Saurin prometeu. Nós vamos cuidar dela. Certificar certeza de que ela bem. Storm, pode ela ter movida? Eu acho que ela precisa estar disse Storm, com severidade. O que quer que esteja a acontecer a ela está além a minha capacidade de tratar aqui. Nós precisamos a obter ela de volta para o território para Sage. Saurin acenou com a cabeça. Ele entregou Flynn a Storm e então cuidadosamente levantou a mulher para seus braços. Ela estava leve, também leve e frio apesar de ser fora de água. Perto, ele podia ver a delicados tracery das veias sob a sua pálida pele. O maneira as suas prateadas repousavam contra suas bochechas. Belas, frágil, dele. O companheiro a ligação pulsava entre eles e Saurin sentiu algo afrouxar em seu peito. Um nó de solidão que ele carregado por tanto tempo que ele tinha esquecido isso estava ali. Estava procurando por sua companheira há 2 anos. Desde sempre, desde a sua acordo político. Terminado com a sua esposa morte durante parto. 2 anos de espera, busca, e ela estava aqui vivendo por rio a poupar o seu filho. Vamos mover-nos, Saurin ordenou. Storm, tu carrega o Flynn. Todos os outros formem um perímetro. Eu quero guardas em todos os lados. A viagem de volta para o território demorou 1 hora. Saurin levou o seu companheira por caminho, recusando-se a deixar ninguém tocar ela. Flynn cavalgou nas costas de Storm, nas costas em lobo. Mas ele continuava olhando para trás para a mulher com preocupação. Por um momento chegaram ao território. A notícia espalhou-se espalhado. Os lobos alinharam-se às ruas, todos deles olhando a olhar para o inconsciente mulher em seu alfa-braços. Saurin ignorou todos eles, seguindo direto para a cura. Sage estava esperando, a sua cabelo prateado puxados para trás, os seus cinzentos olhos agudos e avaliadores. Ela fez olhar para a mulher e fez um gesto imediatamente para uma sala privada. Coloque-a aqui, disse Sage, indicando uma cama. Conta-me tudo. Saurin deitou-se à sua companheira cuidadosamente, e deu para trás enquanto Sage começou o seu exame. Storm deu um rápido relatório, explicando o que ele tinha encontrado. Flynn, que mudado de volta para seu 4 anos forma humana, ficou com borda beira de cama, o seu pequena mão estendida para fora para tocar abraço da mulher braço. Não, Flynn, disse Saurin, gentilmente, mas o seu filho ignorou-o.
O momento a mão de Flynn tocou a mulher. Os olhos abriram. Eles estavam os mais pálidas azuis. Saurin tinha nunca, quase branco, com anéis com prata. Para um momento, ela apenas olhou para o teto, desorientado e confuso. Então o seu olhar caiu em Flynn, e algo suavizou nela sua expressão. Estás bem, ela sussurrou, a sua voz. Ótimo, isso é bom. Então os seus olhos encontraram Saurin e o mundo parou. O companheiro ligação acendeu entre eles, quase, um fio dourado, fio que os ligava os dois, em um nível mais profundo do que carne ou os ossos. A respiração de Luna, respiração parou. Ela pálida, azuis olhos abriram-se de choque e reconhecimento. Oh, ela suspirou. Oh, não. Então ela tentou sentar-se, balançou e ia ter caído se Saurin não tivesse a apanhasse ela. As suas mãos em seu ombro enviaram outro choque através do ligação, e Luna suspirou. Calma, murmurou Saurin, murmurou. Estás seguro. Estás em meu território, em Akura. Eu sou Saurin. Luna interrompeu, a sua voz ainda fraca. Alpha King deu territórios. Eu conheço quem você é. Ela olhou para baixo para Flynn, que estava radiante em para ela, e a sua expressão desanimada. Eu estou tão feliz que estejas bem. Eu estava tão assustada. Tu salvou ele, disse Saurin, a sua voz áspera de emoção. Tu puxou ele da Rio. Você fez algo a ele. Ele deveria estar hipotérmico, deverá estar traumatizado, mas está completamente bem. A expressão de Luna fechou, tornando-se cuidadosamente neutro. Estou um curador. Eu fiz o que qualquer curador faria fazer. Isso é não o que qualquer curador faria fazer, disse o sábio, os seus olhos agudos. Storm disse que estava em choque quando eles encontraram você a passar por traumatizado. E o menino não tem nenhum sinais de exposição à água, apesar de quase afogamento. O que fez. Luna estava em silêncio por um longo momento. Então ela disse em voz baixa. Eu tenho um dom. Eu consigo curar através de toque, mas eu absorvo tudo o que estou a curar. A dor, o trauma, a lesão, tudo disso transferências para mim em vez disso. Saurin sentiu o gelo correr por suas veias. Tu levou à hipotermia, o traumatismo de quase afogamento. Ele está uma criança, disse Luna, simplesmente. Ele não merece de carregar isso, e você fazer. A voz de Saurin saiu mais do que ele pretendia. Luna encontrou os seus olhos firmemente. Melhor do que ele. Flynn, que estava observando essa troca com a foco apenas crianças de 4 anos conseguir, de repente subiram para cima, cama, e envolveu-se os braços à volta da cintura de Luna. A sua voz feroz apesar de o seu tamanho. Minha Luna. Luna cuidadosamente neutra rachou, e ela olhou para baixo para Flynn com evidente afeto. Oh, querida, não estou não meu. Flynn teimosamente. Ele enterrou o rosto contra o lado dela, e a mão de Luna subiu para cima automaticamente para o sua prateado branco. Saurin observou a troca, algo quente desdobrando-se em seu peito. Flynn não tinha criado laços com ninguém como isso desde a sua mãe morreu. Ele era amigável com Matilha, brincava com outros cachorros, mas ele nunca reivindicou ninguém antes. Nunca a propriedade, a maneira o lobo filhotes fizeram quando eles encontraram alguém que queriam para ficar. Ele está certo, disse Saurin, suavemente. Tu és nosso, tu és meu companheira. A mão de Luna parou na cabelo de Flynn. Ela olhou para cima para Saurin, e ele viu medo naqueles pálidos azuis. Não posso estar. Eu não posso ser companheiro de ninguém companheira. Especialmente não um rei. Não você o que o meu presente significa? Cada vez você está ferido, cada vez você está em dor, eu estarei me obrigado a curar você. E todos os vezes eu fizer, vou absorvo isso. Vou sofrer em teu lugar. Então eu certificar-me a certeza que nunca ferido, disse Saurin, Tu estás o alfa, disse Luna, disse ela, voz quebrando. Tu estás sempre em perigo. Você luta, você treina, você proteges as povo. Eu não consigo passar a minha vida em constante dor, porque eu não consigo parar de curar você. O que se existisse uma maneira de controlar isso?
Sage interrompeu. Ela estava a observar Luna com intenso. Este presente de é seu é incrivelmente raro. Eu apenas li sobre isso em textos antigos. Os portadores da dor, eles eram chamados. Os curandeiros que podiam aliviar o sofrimento para si. E eles todos morreram jovens, disse Luna, disse de forma categórica. Porque eles não conseguiam parar de curar todos ao seu redor, eles até isso matou. É por isso eu me isolei 5 anos. Eu estava em um grupo a curar todos e eu estava a morrer. Então, eu fui embora. Eu aprendi a curar com ervas e poções em vez disso, e eu jurei que nunca mais, nunca usar o meu dom diretamente novamente. Mas tu quebrou aquela voto por Flynn, disse Saurin disse. Luna parecia para baixo para o pequeno menino ainda agarrado a ela. Ele está uma criança, eu não poderia deixar ele morrer. O que sobre você? Saurin perguntou gentilmente. Não merece de viver também? Luna não respondeu. E Saurin sentiu uma onda de proteção tão forte que quase o ele. O seu companheira, sua bela e abnegada companheira, que pensava que o seu própria vida não menos do que todos os... Fica, disse Saurin disse, apenas para alguns poucos dias. Deixe Sage estudar o seu presente. Veja se há uma maneira de controlar isso. Deixe Flynn ficar a conhecer você adequadamente. Ele é claramente decidido que você está sua agora. E confia em mim, meu filho não desiste facilmente. E deixar-me, ele seguido, não há certeza como colocar em palavras o que ele estava sentindo. Deixa-me te cortejar. Deixe-me mostrar você que você é precioso, que a sua vida é importante, que você merece ser amado e protegido. Luna olhou entre Saurin e Flynn, a sua expressão desolada. Finalmente ela disse, 3 dias. Vou ficar por 3 dias, depois eu volto para minha cabine. 3 dias, Saurin concordou, embora ele estava já a planear como convencê-la ela a ficar para sempre. Mas os próximos 3 dias, várias coisas ficaram claras. Primeiro, Flynn estava absolutamente determinado a manter Luna. Ele seguiu, para todo o lado, segurava a mão dela pela mão constantemente e atiraram um impressionante birra quando alguém sugeriu que Luna pudesse partir. À noite, ele insistiu em dormir em sua quarto, enrolada contra o seu lado em seu filhote de lobo filhote. Ele nunca fez isso antes, disse Saurin, disse Luna, em segundo dia. Eles estavam em os jardins a observar Flynn brincar com outros cachorros. Não desde sua mãe morreu. Ele tem estado distante, amigável, mas não apegado. Mas com você, ele sente-se seguro, Luna disse suavemente. Eu consigo sentir isso através do seu toque. Todos o medo de Rio está desaparecido agora. Ele não tem pesadelos porque eu os dele e ele. Saurin olhou para ela com severidade. Você tirou os seus potenciais pesadelos também. Eu tomei tudo, disse Luna disse. Tudo o traumas, tudo o medo, toda a dor, é como o meu funciona. Ele vai lembrar de ter caído em Rio, mas isso não assombrá-lo ele. Vai apenas ser uma memória, nada mais. E tu? Você tem pesadelos agora? O silêncio de Luna silêncio foi resposta suficiente. Saurin queria puxar ela para seus braços. Procurado fazer prometer que ele protegê-la ela de aqueles pesadelos, mas ele segurou. Luna estava lá assustadiça, cautelosa, ainda a planear para sair em mais dia. Ele não conseguia forçar muito ou ela fugir. A segunda coisa que ficou claro foi que Luna era brilhante. Ela passou horas com Sage a discutir técnicas de cura, comparando notas sobre ervas e poções. Ela sabia coisas até mesmo Sage não sabia. Remédios de textos antigos que ela estudado durante seu isolamento. Ela é extraordinária, disse Sage, disse Saurin em particular. Não apenas o seu dom, mas o seu conhecimento. Ela é autodidata, aprendeu tudo a partir de livros, e ela é melhor do que dos curandeiros que treinaram durante décadas. A terceira coisa que ficou claro foi que o companheiro estava a afetar o dom de Luna Dom de maneiras inesperadas. Isso aconteceu em terceiro dia. Saurin estava a treinar com a sua guarda de elite guarda, treino de combate com seu Beta Frost, um enorme lobo prateado que estivesse seu amigo desde a infância. Eles estavam muito, empurrando uns aos outros, e Frost conseguiu aterrar um golpe que dividiu o lábio de Saurin.
Luna, que estava caminhando com Flynn nas proximidades, e fiquei sem fôlego e pressionou a mão contra ela a própria boca. Mas em vez disso de dor inundar por ela, em vez de ela absorver os ferimentos de Saurin, ela sentiu calor, conforto, cura energia fluindo a partir dela para ele, mas nada de volta de volta. O lábio de Saurin curado cicatrizaram instantaneamente, e Luna não sentiu nada a não ser uma leve formigueiro. Sage, que estava observando, deixou sair uma risada chocada. O companheiro Bond está filtrando o seu dom. Ele está o seu verdadeiro companheiro, Luna. O ligação é proteger você de a retaliação. Luna olhou para Saurin, que tinha parado no meio do combate para olhar fixamente para ela. Isso é não possível. Os antigos diziam. Os antigos foram escritos por pessoas que nunca encontraram os seus verdadeiros companheiros. Sage interrompeu. Os portadores da dor eram tão raros e verdadeiros companheiros são ainda mais raros. As probabilidades de um portador de dor encontrar a sua verdadeiro companheiro são astronômicas. Mas você fez, e o ligação está mudando as regras. Luna parecia abalada. Saurin cruzou para o seu imediatamente, levando-a às suas mãos nas suas. O toque enviou calor através de ambos eles. O companheiro canto-canto com satisfação. Teste, disse Saurin, disse. Eu deixar Frost me bater novamente. Veja o que acontece. Não, Luna puxou as mãos para trás, horrorizada. Eu não sou não a ir de deixar alguém magoar você apenas para testar uma teoria. Então como será, sabemos com ter a certeza? Saurin perguntou gentilmente. Antes de Luna pudesse responder, Flynn, que estava praticando a sua própria pequena movimentos de luta com outros cachorros, tropeçou e esfolaram o joelho. Ele correu para Luna, subindo para o seu colinho com uma lamentação. As mãos de Luna foram para joelho automaticamente, a instinto de cura assumindo o controlo. O arranhão cicatrizou instantaneamente, e Luna esperou por o queimadura da dor, a picada de absorvida ferida. Nada aconteceu. Flynn estava filho de Saurin. O ligação estendeu-se a ele também. Luna olhou para Saurin com espanto em sua pálido azuis. Eu não senti nada. Eu curei e eu não senti nada. Adeus, deusa fornece, disse o sábio, disse suavemente. Ela dá presentes, mas também dá soluções. Você estava destinado para encontrar um ao outro, Luna. Vocês estavam destinada para salvar Flynn. Isso é tudo parte seu. Luna estava a chorar agora, lágrimas silenciosas, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. Eu posso estar contigo, você e Flynn, sem machucar. Você pode ficar, Saurin confirmou, puxando ela para seus braços. Flynn esmagou felizmente entre eles. Você pode estar, meu companheiro. Flynns, nosso Pax Luna. Você pode curar sem dor. Você pode ter tudo o que pensou que perdido. Luna enterrou o rosto em peito e soluçou. Anos de solidão e medo e resignação a transbordar dela a ela. Saurin segurou ela por tudo, uma mão acariciando a sua cabelo, o outra estabilizando Flynn, que estava a acariciar o braço de Luna, braço com preocupação. Não chore, Luna, disse Flynn, disse com sinceridade. Tu estás ficando agora. Tu vais minha mãe agora. Não mais choro. Isso simplesmente fez Luna chorar ainda mais, mas ela estava a sorrir também, rindo através suas lágrimas. Está bem, ela conseguiu dizer. Está bem, querida. Não mais choro. Eu vou ficar. A cerimônia de acasalamento foi realizada 2 meses depois sob a lua cheia. Luna usava um vestido de prata e branco que fez ela parecer como luz da lua dada forma. O seu cabelo estava soltos, esvoaçando para até seu peito em ondas que apanharam a luz. Ela parecia etéreo, sobrenatural, perfeita. Flynn ficou ao lado dela em seu pequeno traje, segurando a mão dela e radiante de orgulho. Ele passado os últimos 2 meses a fazer absolutamente certeza de que todos sabiam Luna estava sua mãe, e ele não era sobre de deixar ninguém esquecer isso. Agora, Saurin ficou em altar, flanqueado por sua guarda de elite. 20 lobos em forma humana, todos eles em vestidos formais vestidos. Frost, o seu beta, ficou em seu direita. Storm ficou em esquerda. Ambos eles estavam a sorrir como idiotas. Cerca de hora você encontrá-la,
Frost tinha dito que naquela manhã, enquanto ajudava Sauron a vestir-se. 2 anos estamos procurando. Há 2 anos de você estando infeliz e solitário. E ela estava aqui todo o tempo, vivendo por Rio. Rio. A de deusa tem um sentido de timing, Sauron tinha respondido. Agora, observando Luna caminhar em direção a ele com o seu filho em ela lado, Sauron sabia que tinha tudo valeu a pena. Cada dia solitário dia, cada tentativa busca, cada momento de dúvida, todos os de tudo tinha levado a isso. Luna chegou ao altar e Sage começou a cerimônia. As palavras eram antigas, tradicionais, vinculativas, juntando-as juntos antes de a lua deusa e o seu matilha. Mas Sauron mal ouviu. Ele também demasiado concentrado na Luna, em o caminho ela pálida azuis olhos brilhavam de felicidade, sobre o pequeno sorriso que brincava em os seus. Quando isso chegou hora para fazer marcação, Sauron levou o rosto de Luna suavemente e gentilmente em suas mãos. Eu amo você, disse suavemente apenas para ela. Eu te amo a tua gentileza, a tua força, a tua disposição para sacrificar-se a si mesmo pelos outros. Eu amor que você salvou o meu filho. Eu amo que estás a curar o nosso matilha, não apenas com o seu presente, mas com a sua presença. E eu prometo de passar o resto de minha vida a fazer certeza que sabes como precioso você é. O sorriso de Luna sorriso abriu-se. Eu amo tanto também. Eu te amo a tua dedicação em as pessoas, a sua devoção a Flynn, a vossa paciência comigo mim. Eu adoro que você me miou uma escolha, que você esperou por mim para estivesse pronto, e eu prometi ficar ao seu lado de ti, para estar a Luna o teu matilha necessidades, para criar o Flynn com todos o amor que ele merece. Sauron beijou ela profundamente, e o companheiro ligação explodiu entre eles em uma onda de luz dourada, luz que criou toda a matilha ficar sem fôlego. Quando ele marcou o pescoço dela reivindicando que ela como sua antes de a lua deusa e todas as testemunhas, Luna's dom brilhou, e em vez disso de dor, em vez disso de absorver a mordida, ela canalizou energia curativa, energia de volta para ele, fortalecendo a ele, abençoando-o, unindo os dois juntos em uma maneira que foi além carne e sangue. O matilha explodiu em celebração. Uivos ecoaram pelo território, um som de alegria e aceitação que Luna sentiu em sua alma. Flynn estava a saltar de alegria e para baixo, a torcer até Luna o apanhou, e ele enterrou o cara contra pescoço com um som alegre som. Minha mãe, ele murmurou. A minha. Tua, Luna confirmou, pressionando um beijo em sua cabelo prateado. Sempre teu. 5 anos depois, Luna sentou-se em centro de cura, rodeado por jovens curadores que vieram para aprender com ela. Ela estava a ensinar como fazer uma particularmente complexa poção quando Flynn explodiu através da porta, agora 9 anos de idade, e já mostrando sinais de tornar-se tão alto e forte como o seu pai. Mamã, ele chamou. Pai disse que precisava de si, precisava de vir para o câmara-sala direto. Luna levantou uma sobrancelha. Será que ele disse o motivo? Não. Flynn estava a saltar em os calcanhares com apenas contém a excitação. Mas você tinha que vir agora. Luna desculpou-se e dá aos curandeiros e seguiu o seu filho através do território. Ao longo últimos 5 anos, ela tornado parte integrante do matilha. Ela tinha treinado dezenas de curandeiros. Criou centros de cura em cada colônia. E usou o seu dom para salvar inúmeras vidas. Tudo sem dor. Todas protegidos por o companheiro. Ela também descoberto que o ligação estendia-se para além apenas Sauron e Flynn. Ela poderia curar qualquer pessoa em seu matilha, sem absorver dor, tanto quanto ela estivesse fazendo isso de boa vontade e com amor. Ele foi o medo, o ressentimento, a relutância que tinha causado o seu sofrimento antes. Mas agora, a cura de um lugar de cuidado genuíno, cuidado e protegido por o companheiro, ela poderia ajudar todos. Flynn conduziu ela ao câmara-sala onde Sauron estava esperando com Sage, Frost, Storm e vários outros altos postos membros. Eles estavam todos sorriam. O que é acontecendo? Luna perguntou suspeitosamente. Sauron cruzou para ela, puxando ela para seus braços. Ele apenas crescido mais bonito ao longo dos anos, a sua cabelo prateado ficou mais agora, o seu corpo mais forte de constante treino.
Ele ainda parecia para ela como ela estivesse a mais preciosa coisa em mundo. Diga a ela, exigiu Flynn, exigiu, praticamente a vibrar de excitação. Sage avançou para a frente, os seus olhos cinzentos olhos a brilhar. Luna, eu he estado estudando linhagens e dons, tentando de compreender por que o seu portador de dor se manifestou da maneira que fez. E eu descobri algo fascinante. Ela fez uma pausa dramaticamente. E Luna lutou o impulso de rolar os olhos. Sage adorava criar suspense. O teu talento não manifestar-se aleatoriamente, Sage continuou, é hereditário. Raro, mas hereditário, o que significa a respiração da Luna, respiração suspensa. Ela olhou para Saurin, cujo sorria tinha suavizado suave e terno. O que significa que a nossa filha provavelmente herdar isso. Saurin terminou. A mão de Luna mão voou para sua apartamento barriga. Filha? Sage confirmou isso esta manhã. Saurin disse, estás grávida, 3 meses de gravidez e é uma menina. Luna sentiu lágrimas a correrem pelo rosto. Lágrimas desta vez. Flynn estava a torcer já falando sobre estar grande. Sage estava sorridente. Todo o conselho estava radiante por ela. Uma filha? Luna sussurrou. Estamos tendo uma filha. Saurin puxou ela para mais perto, uma mão repousando sobre a sua barriga. Uma filha que terá o seu dom, a sua força, a sua bondade. Uma filha que vai crescer sabendo que é amada e valorizada. Uma filha que nunca terá de sofrer como tu sofreu. Porque terá o seu verdadeiro companheiro desde o momento em que nascer. A sua família. Luna beijou-o, colocando todo o seu amor e gratidão nesse beijo. Quando se separaram, Flynn imediatamente se colocou entre eles, exigindo atenção e já fazendo planos para todas as coisas que iria ensinar a sua irmãzinha. 3 anos depois disso, Luna sentou-se nos jardins observando os seus 3 filhos brincarem. Flynn, agora com 12 anos, já se transformava num magnífico lobo branco prateado, quase tão grande quanto o do pai. Aurora, a filha de 3 anos que eles esperavam, com o cabelo prateado de Luna e os olhos azuis gelados de Saurin, e um dom de cura que se manifestava como gentil e amoroso. E o seu filho surpreendente, Ash, com apenas 6 meses de idade e já mostrando sinais de que teria pelagem prateada quando eventualmente se transformasse. Saurin sentou-se ao lado dela, com o braço em volta dos ombros dela, observando os filhos com orgulho e amor evidentes. Alguma vez te arrependeste, perguntou ele suavemente, de deixar o teu isolamento e juntar-te a nós? Luna olhou para ele como se ele fosse louco. Arrepender-me da melhor decisão que já tomei? Arrepender-me de ter encontrado o meu companheiro? De criar estes filhos incríveis, curar a nossa alcateia, ser mais feliz do que jamais imaginei ser possível? Não, Saurin, não me arrependo. Ela observou a Aurora curar cuidadosamente a asa de uma borboleta, enquanto Flynn supervisionava protetoramente e o pequeno Ash balbuciava alegremente debaixo do cobertor. Passei 5 anos a pensar que estava amaldiçoada. Luna continuou a pensar que o meu dom era um fardo que eu deveria carregar sozinha, mas eu não estava amaldiçoada. Eu era abençoada. A deusa da lua me deu um dom que me levaria exatamente para onde eu precisava estar. Para um filhote a afogar-se num rio. Para um rei alfa desesperado à procura da sua companheira. Para uma família que me ensinaria que curar não tem de doer quando vem do amor. Saurin beijou a sua têmpora. Eu amo-te. Eu também te amo, disse Luna, depois mais alto. Flynn, a tua irmã está a tentar curar pedras agora. Talvez seja melhor explicares que as pedras não estão realmente feridas. A indignação de Flynn fez os pais rirem. Anos mais tarde, quando jovens lobos vinham até Luna, lutando com dons que não compreendiam, com medo de poderes que não conseguiam controlar, ela sorria e contava-lhes a sua história, sobre viver em isolamento, sobre salvar um filhote que se afogava, sobre descobrir que o que ela pensava ser uma maldição era, na verdade, a maneira da deusa da lua de levá-la a tudo o que ela sempre precisara. Os dons não são fardos, dizia ela. O seu cabelo prateado agora estava salpicado de cinza, mas os seus olhos azuis claros ainda brilhavam com sabedoria e bondade. São ferramentas, maneiras de ajudarmos os outros, de servirmos ao nosso propósito. Mas eles são tão pesados quanto o medo que atribuímos a eles. Ela gesticulava para a sua família.
Saurin ainda forte e protetor, ainda olhando para ela com o mesmo amor que tinha há 20 anos. Flynn, agora um guerreiro de alto escalão na guarda. Aurora estudando para se tornar a curandeira-chefe da matilha. Ash mostrando sinais precoces de ter herdado a mente estratégica do pai. Eu pensava que o meu dom significava que eu estava destinada a sofrer sozinha, dizia Luna. Mas, na verdade, significava que eu estava a ser preparada para curar não apenas com as minhas mãos, mas com o meu coração. Para construir uma família que mostrasse aos outros como é o amor incondicional. Para ensinar aos jovens curandeiros que o poder não precisa vir acompanhado de dor quando está enraizado no amor. A deusa da lua tem um plano, dizia ela, a sua mão encontrando Saurim automaticamente, a sua ligação ainda tão forte como no dia em que se acasaram. Às vezes, esse plano envolve isolamento para que possamos aprender quem somos. Às vezes, envolve salvar um filhote que está a afogar-se num rio. Às vezes, envolve encontrar o seu companheiro quando menos espera. Mas o plano está sempre lá, sempre a levá-lo exatamente para onde precisa de estar. Só precisam de ser corajosos o suficiente para mergulhar no rio quando ouvirem alguém a pedir ajuda. Só precisam de confiar que, quando se sacrificarem pelos outros, a deusa da lua garantirá que não se sacrificarão sozinhos. Só precisam de acreditar que os vossos dons, sejam eles quais forem, vos foram dados por uma razão. Ela olhava para o jovem lobo com absoluta certeza e dizia: não estás amaldiçoado. Tu és abençoado. E em algum lugar, o teu propósito está à tua espera. A tua família está à tua espera. O teu futuro está à tua espera. Tu só precisas ser corajoso o suficiente para alcançá-lo. E todas as vezes, sem falhar, os jovens lobos deixavam a sua presença sentindo-se mais leves, mais fortes, mais esperançosos. Porque Luna não era apenas uma curadora de corpos. Ela era uma curadora de corações, de medos, de dúvidas. Ela era exatamente o que a deusa da lua pretendia que ela fosse. Se gostaste desta história, inscreve-te no canal para mais contos românticos sobre lobisomens, reis alfa, companheiros rejeitados e histórias poderosas sobre ômegas. Clica no sino de notificações para nunca perderes um upload. Deixa um comentário abaixo a dizer o que achaste da história de Luna e Saurin e que tipo de história sobre lobisomens gostarias de ver a seguir. O teu apoio significa tudo e ajuda-me a criar mais conteúdos como este.